Ninguém estava preparado para ele. Nem os reis, nem os sacerdotes, nem os demônios. O mundo girava sob o peso de impérios. César era tratado como Deus. Herodes esmagava o povo com punhos de ferro. Israel ainda esperava por um Messias. Mas quando Deus decidiu entrar na história, ele não chegou com trombetas nem exércitos. Ele chegou, chorando, envolto em carne, num corpo frágil, sangrando, nu, no ventre de uma virgem. Maria não era rainha, era pobre, esquecida, mas foi ali, entre as ruínas de uma linhagem quase extinta, que o Altíssimo plantou a semente da promessa. Um anjo a visitou, e a terra tremeu. Você dará à luz um filho, e o nome dele será Yeshua, pois ele salvará o povo dos seus pecados. Ela estremeceu. Ela sabia o que isso significava. O nome dele não era um nome comum. Era um chamado, uma sentença, uma missão. José, homem justo, quase abandonou Maria em silêncio. Mas o mesmo anjo apareceu a ele, e com palavras que rasgavam a lógica, o céu anunciou: o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Como compreender o incompreensível? Como criar o Criador? O decreto de César forçou o casal a sair de Nazaré e ir até Belém. Uma viagem brutal para uma mulher prestes a dar à luz. E quando chegaram, não havia lugar, nem hospedagem, nem cama, nem cobertores. Só um estábulo, só feno, só animais. O Filho de Deus, o herdeiro do universo. Nasceu cercado por estrume, frio e silêncio. Mas os céus não ficaram calados. Na mesma noite, pastores, homens rudes, desprezados, foram surpreendidos por uma glória tão intensa que quase desmaiaram. Um exército de anjos surgiu, não para a guerra, mas para anunciar paz. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O que pastores entenderam naquela noite? Os teólogos jamais compreenderam por completo. Enquanto isso, a escuridão se movia. Herodes, ao ouvir dos magos que um rei havia nascido, enlouqueceu. Ordenou a morte de todos os meninos de Belém com menos de 2 anos. Gritos, lamentos, mães se ajoelhando em poças de sangue. O nascimento do príncipe da paz já era acompanhado pelo som do choro. Mas o menino escapou. Um anjo avisou a José. Eles fugiram para o Egito. Ironia divina, o Deus que tirou Israel do Egito agora se esconde dentro dele. E ali, longe dos olhos do império, longe das sinagogas, longe dos pergaminhos, o Messias cresceu. Anos depois, retornaram a Nazaré. E ali, entre madeira, ferramentas e serragem, o Rei dos Reis aprendeu carpintaria. Deus fazendo mesas. O Criador, recebendo ordens humanas. Aquele que desenhou o universo, agora cortava tábuas e pregava pregos. O infinito, escondido em simplicidade. Pouco se sabe sobre sua juventude. Um vislumbre aparece aos 12 anos. No templo, entre rabinos, ele não apenas ouve, ele ensina. Seus olhos jovens, mas eternos, fitam os mestres com autoridade. Eles não sabiam, mas estavam ouvindo o autor da lei explicar a própria lei. Maria o encontra e pergunta: "Por que você fez isso conosco?" E ele responde: "Não sabiam que devo estar na casa de meu pai?" A resposta queima, porque ele sempre soube quem era, mesmo criança. Ele sabia que sua vida não lhe pertencia. Depois, silêncio. Décadas de anonimato. Até que um homem começa a gritar no deserto. João, o Batista, selvagem, roupas de pelos, alimentando-se de gafanhotos, chamando ao arrependimento. Preparem o caminho do Senhor. Os religiosos zombam, o povo se aglomera, o deserto ferve, e então ele chega, Yeshua, olhos de fogo, passos calmos, voz serena. Mas tudo em torno dele muda. Ao vê-lo, João para. Silencia. Treme. É que preciso ser batizado por ti. Mas Jesus insiste, e entra nas águas. Quando ele emerge, os céus se rasgam. O Espírito desce como pomba. Uma voz ecoa entre nuvens. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ali, o ministério começa.
Mas não há festa. Não há aplausos. Há deserto, jejum, solidão. E então, o diabo, o mesmo que tentou Eva, agora encara o novo Adão. Satanás oferece pão, glória, poder, mas Jesus não cede. Está escrito. 3 vezes a palavra derrota o acusador, e o inimigo foge. Por um tempo. Ele volta, mas ele cura sem permissão. Ele perdoa pecados. Um paralítico desce pelo telhado. Todos esperam um milagre. Jesus diz: teus pecados estão perdoados. Eles enlouquecem. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Exato. Ele acalma tempestades, expulsa legiões, ressuscita mortos, multiplica pães, anda sobre águas. Mas nada disso o fazia tão perigoso quanto uma única coisa. Ele dizia ser um com o Pai. A cada milagre, o ódio crescia. A cada sermão, a cruz se aproximava. Mas mesmo assim, ele amava. Mesmo assim, ele chorava. Mesmo assim, ele caminhava rumo ao Gólgota. Ele sabia, sempre soube, que seu nascimento era o início da sua morte. E mesmo assim, ele veio. A cruz não era um acidente, era o destino. Ele começou a anunciá-la bem antes do sangue tocar a madeira. 3 vezes ele alertou: o Filho do Homem será entregue, sofrerá, será morto, e ao terceiro dia ressuscitará. Mas os discípulos não entenderam, ou não quiseram entender. Porque quem amaria alguém que caminha voluntariamente rumo ao sofrimento? Na última ceia, o clima era estranho. Uma mistura de silêncio, saudade e algo mais sombrio pairava no ar. Ele partiu o pão e disse que era seu corpo. Derramou o vinho e disse que era seu sangue. Eles comeram, mas não entenderam. Judas já havia saído. As trevas já estavam em movimento. No Getsêmani, o filho se ajoelhou. O Criador chorou. O Salvador suou sangue. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas logo que seja feita a tua vontade. Ali não foi apenas coragem, foi rendição. O céu ficou em silêncio e o inferno se aproximou. Soldados chegaram, com tochas, com lanças. Judas beijou o rosto da verdade. A luz foi traída por um beijo. Os discípulos fugiram. Pedro cortou uma orelha. Jesus curou o inimigo. E se entregou, sem resistência. Foi levado de madrugada como um criminoso. Espancado, humilhado, acusado com mentiras. E diante do sinédrio, quando perguntado se era o Filho de Deus, ele respondeu: eu sou. E os sacerdotes rasgaram suas vestes. O que rasgava ali era o véu da hipocrisia religiosa. Pilatos tentou soltá-lo, mas o povo gritou: crucifica-o. A mesma multidão que antes dizia Hosana, agora queria sangue. Ele foi chicoteado. 39 açoites, cada um abrindo carne. Aço, osso, vergonha. O chicote levava pedaços do cordeiro. E o sangue tingia o chão como se a terra também estivesse sendo purificada. Colocaram uma coroa, mas não de honra, de espinhos, e cada espinho era um símbolo. Dor, escárnio, zombaria, um manto púrpura, uma falsa adoração, e cusparadas no rosto de Deus. Ele carregou a cruz, sozinho, até não aguentar mais. Um homem foi forçado a ajudá-lo. Simão de Cirene. Mas ninguém podia carregar o peso real, porque aquela cruz era mais do que madeira, era o pecado do mundo. No alto do monte, ele foi deitado, braços estendidos, cravos, estalos, gritos, silêncio. O céu observava, e então a cruz foi erguida, não como símbolo de derrota, mas como trono de redenção. Ali, pendurado entre o céu e a terra, o Verbo encarnado agonizou. 7 palavras. Ele perdoa. Pai,
perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Ele cuida. Hoje estarás comigo no paraíso. Ele ama. Mulher, eis aí o teu filho. Ele clama: Deus meu, por que me abandonaste? Ele tem sede. Ele declara: está consumado. E por fim, ele entrega: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O véu do templo rasgou de alto a baixo. A terra tremeu, tumbas se abriram, e até os soldados disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O corpo foi retirado, rígido, frio. Ferido, José de Arimateia pediu permissão para enterrá-lo. O colocaram num túmulo novo, cavado na rocha, selado, guardado por romanos. Silêncio. O inferno celebrou. Os discípulos se esconderam. A esperança parecia morta, mas o céu ainda tinha um plano. Na madrugada do terceiro dia, algo aconteceu. Um terremoto, uma luz, um anjo, e a pedra rolou. As mulheres foram ao túmulo, mas não encontraram o corpo. Encontraram uma ausência gloriosa. Por que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, vivo, glorificado, transformado. A morte foi vencida e pecado derrotado, o inferno humilhado. Jesus apareceu, primeiro às mulheres, depois aos discípulos, depois a mais de 500 pessoas, e depois a Tomé, o cético, o que queria provas. Toque em minhas mãos, coloque o dedo em meu lado. E Tomé caiu de joelhos. Senhor meu e Deus meu. Durante 40 dias, ele os ensinou, falou do reino, prometeu o Espírito, e então subiu. Ascendeu diante dos olhos deles, elevado em glória, e 2 anjos disseram: do mesmo modo que o viram subir, ele voltará. Mas ele não deixou apenas saudade, ele deixou poder. No Pentecostes, o Espírito Santo veio, e os discípulos se tornaram testemunhas. Pescadores se tornaram apóstolos. Covardes se tornaram mártires, e a história nunca mais foi a mesma. Ele é o Alfa e o Ômega, a raiz de Davi, o leão de Judá, a estrela da manhã, a pedra que os construtores rejeitaram, o cordeiro e o juiz. A cruz não foi o fim, foi o início de uma nova criação. E hoje ele ainda chama, através do Espírito, através da palavra, através da história. Porque a história de Jesus não terminou na cruz, ela continua. Em cada vida transformada, em cada joelho que se dobra, em cada coração que reconhece, Ele é o Senhor. O mundo tenta apagá-lo. Religiões tentam distorcê-lo. Governos tentam silenciá-lo. Mas ele permanece, inabalável, invencível, eterno. E um dia ele voltará, não mais como servo, mas como rei, com olhos como chamas, cabelos brancos como lã, voz como o som de muitas águas, e uma espada afiada em sua boca. E todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E diante dele toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não como você ouviu, não como te contaram, mas como ele realmente é. A história não é só sobre nascimento, morte e ressurreição. É sobre o reino que virá e sobre o chamado para estar pronto. Porque ele não foi apenas um homem. Ele é o próprio Deus. E essa é a história de Jesus.